Aqui conosco a doutora Suzana Metinoski, nutricionista. Doutora, tem um grupo de risco maior ou menor desse assunto, doutora? Como é que é? Temos sim, Mário. Tem um grupo de risco maior na terceira idade. Então, à medida que o tempo vai passando, nossos ossos também sofrem, né, as avarias do tempo, né? Então, na terceira idade, a gente tem uma tendência maior. E também as pessoas que trabalham em ambientes que elas não conseguem pegar sol. Uau! A falta do sol faz vitamina nossos D. ossos ficar mais frágeis, né? A vitamina D faz a fixação do cálcio também. Então, é importante, a gente sempre teve uma oportunidade, toma sol, porque está te ajudando. É verdade que mulheres têm mais propensão e homens bem menos, doutora? Sim, é verdade. As mulheres, elas têm mais propensão à osteoporose do que os homens por causa do fator hormonal. Então, nós temos a fase do climatério, a ovulação, a menopausa. Nos homens já não é tão comum quanto nas mulheres. Então, realmente, ela precisa sempre estar tendo cuidado, fazendo exames periódicos anuais para ver a taxa de cálcio, a taxa de vitamina D. São exames comuns, baratos, que você tira o sangue, como você faz um hemograma, e você pode estar fazendo o acompanhamento anual disso e estar repondo, porque se você cuidar direitinho nessa passagem dos 35 aos 45 anos, você tem um controle melhor. Se você deixa passar muito, aí você fica com os ossos muito fragilizados e pode haver complicações. Estava me contando, é verdade que é uma doença silenciosa, por isso requer uma prevenção, o quanto antes melhor, é isso, doutora? Sim, um cuidado especial. A osteoporose é lenta, silenciosa e gradativa. Então, se a gente pode ser pego de surpresa se não fizer acompanhamento. E os ossos mais afetados são os punhos, que eles são mais frágeis, mais sensíveis, a coluna, depois os ossos da bacia e do quadril. Tem um exame, né? Que mede-se... Sim, a densitometria óssea. Que ele vai vendo a perda de cálcio. A porcentagem de perda de massa óssea das regiões, do fêmur, da coluna, tem a linha ali do Scorzè, né, para ver o perfil que mede certinho o grau da osteoporose. Se ela é, por exemplo, só o início, que daí não chega ainda, é osteopenia. Daí tem a osteoporose, que já é... Algumas pessoas, elas só têm osteopenia, mas ela pode progredir para a osteoporose. Bom, e a osteoporose, quando num grau já avançado, eu estava vendo algumas fotos esses dias, o osso fica que nem um queijo, né? É como todo ele furado, literalmente furado. É como uma esponja mesmo, assim, cheio como uma de esponja. furinhos. E aí qualquer pequena queda ou batida, aquilo lá se... como uma que nem farinha. aquele prédiozinho, né? Ele se aquele desintegra. prédio, ele se desintegra, né? Exatamente. É como isso? se fosse um tijolinho. Na verdade, o que mantém o nosso corpo em pé? O nosso esqueleto. E o nosso esqueleto é feito de quê? De ossos que necessitam de cálcio. Então, o cálcio para os ossos é fundamental. É como assim, anemia. Por que você desenvolve anemia? Falta ferro, né? Então, você tem que avaliar a ferritina, as taxas de ferro, para você ter o teu sangue normalzinho. E no caso dos ossos é o cálcio. É o cálcio. Existem alguns fatores maiores para que haja essa perda de cálcio, doutora? Sim, existem. Principalmente a questão hormonal, mas o excesso de açúcar também é ladrão de cálcio. Os refrigerantes adoçados, o café com muito açúcar, pão branco, arroz branco, a falta de fibra, a falta de cromo no organismo, que os vegetais e os integrais, eles contêm cromo, contêm vitaminas, cálcio. E quando a gente não ingere na quantia adequada, porque a medida de cálcio por dia, Mário, é 800 miligramas por dia de cálcio. Mas nesse mundo moderno, no mundo do fast food, do enlatado, do embutido, dos conservantes, aromatizantes, né? Sim. Como é que a pessoa sabe se ela está consumindo a quantidade suficiente de cálcio para que quando chega aí 30, 40, 50 anos, o esqueleto ainda esteja robusto, doutora? Ela tem que acompanhar pelo exame de sangue. Não tem outra forma? Ela tem que acompanhar, porque não tem como eu olhar para uma pessoa e falar, você tem osteoporose. Isso não existe, né? Então, a gente tem que fazer os exames periódicos para ter a certeza que você está com o teu organismo em dia, né? E principalmente as pessoas que trabalham em ambientes insalubres, fechados, que fazem pouca atividade física, que não tomam sol, que têm uma alimentação irregular e que dormem pouco, o sono também é irregular. Então essas pessoas, elas ficam mais susceptíveis a ter uma fragilidade no sistema ósseo, na parte estrutural. Tem uma questão também que eu estava esses dias vendo uma matéria,
queria dizer o seguinte, que a questão da carga hereditária, genética, tem muito a ver. Se a vovó, a mamãe, você sabe que ela já teve problemas de perda de cálcio, teve osteoporose, a propensão da filha ter é maior. É bem maior. Sim. É por aí? É por aí. Também temos a herança genética envolvida. Então, além dos cuidados que essa pessoa deve ter, ela deve observar os seus antepassados. A minha avó teve osteoporose? A minha mãe, a minha tia. Então, essas pessoas, elas já carregam no gene uma tendência a desenvolver, assim como a diabetes. Né? Então, muitas pessoas têm, meu pai sofreu de infarto, então cuida também. Minha avó é diabética. A osteoporose também tem essa tendência. E a íris mostra a estrutura, Mária, bem bacana ver. Gente, a gente está falando assim, batendo esse papo aqui, bem light assim, mas é coisa séria. Sério. Quando eu penso nisso, eu penso na minha tia Otília. Coitadinha, viu, seu Toledo? A minha tia Otília, parece aquelas bonequinhas, desculpa, viu, tia? Mas parece aquelas bonequinhas, sabe, que a criança monta e monta meio que erradinho. Ela já quebrou umas trocentas vezes, a perna, o fêmur, qualquer tombinha, velhinha, dá nada de teimosa. Vai mexer com as flores lá fora, qualquer escorregão quebra. Aí vai lá, monta, parafusinha, a toda da velhinha vai às vezes lá em casa, tudo assim, ó. Uma mãozinha pra cá, uma perninha pra lá, vai assim, sabe? Que nem aquelas bonequinhas de criança, tudo torto. E outra coisa, doutora, falei pra minha tia, você tá encurtando, viu? Cada vez que não dá, né? Tá ficando tortinha. Gente, prevenção é a alma do negócio, né, doutora? Prevenir é o melhor remédio. Eu sempre falo isso e é verdade. Às vezes você pensa, eu nunca vou envelhecer, eu nunca vou chegar lá, comigo não vai acontecer. Acontece sim. A gente precisa prevenir. Atividade física, cálcio todos os dias. As melhores fontes de cálcio nem sempre são o leite. A maior fonte de cálcio do planeta Terra é a semente de gergelim. Uau! 2 colheres de sopa de semente de gergelim ao dia. Mas não é aquela que vai em cima do hambúrguer, né? Mas até mesmo aquela, Mara, é semente de gergelim também. Mas é melhor usar o hambúrguer com a sementinha do que sem a sementinha. Como é que você consome a semente de gergelim in natura? Ela já vem tostadinha, Mário, já vem prontinha. Ela pode ser in natura, sem ser tostada, branquinha. É uma delícia. Tem o gergelim com casca, que também você pode usar normalmente. A minha mãe, inclusive, ela tem uma fábrica de biscoitos integrais e ela coloca o gergelim com casca e fica ótimo. Então, você pode usar 2 colheres de sopa ao dia. Nos alimentos, pode usar nos pães, pode colocar no suco, pode colocar no bolo. O gergelim pode ser feito... E algo super natural. Sim, pode fazer a pasta de gergelim, que chama-se tahine, tem no mercado. Algumas pessoas falam tahine, que é da Istambul. Você pode estar usando a pasta de gergelim no pão e é bem saborosa. Ok. E é uma excelente fonte de reposição de cálcio. Sim, e também ajuda na massa magra, porque contém muito cálcio, fortalece o organismo. E quem tem baixo peso, o gergelim ajuda a pessoa a controlar o seu peso. Olha que fantástico. Combate desnutrição. Bom, estou conversando hoje com a doutora Suzana Metinoski, ela que é nutricionista, e ela mantém ali o seu consultório, e ali na 13 de maio, né, doutora? 13 de maio, 336. Esquina com a Riachuelo. Se você quiser conversar, telefone? Nosso telefone é 3232-4613. E ela utiliza várias ferramentas de diagnóstico. Sim, pela íris. Nessa questão da osteoporose, é bem interessante, Mário, falar sobre a iridologia. Então, quando você tem uma estrutura genética compacta, a sua íris apresenta um tecido mais uniforme. Então, a tua estrutura óssea tem menos tendência a ter osteoporose. Então, a fotografia da íris, dependendo, ela já conta a maior fragilidade do corpo humano, é isso? E a tendência dele, exatamente. Por exemplo, quando você tem aberturas no tecido colorido, você já tem a tendência genética para desenvolver osteoporose. E você é mais emocional, muda de humor com facilidade. São pessoas que choram facilmente e também riem facilmente. Então, a íris, ela mostra o nosso estado comportamental, também a parte clínica. Bacana. E a gente vai fazendo aí uma avaliação preventiva, quando se pode ver pela íris. Muito bom. Facilitando, na verdade, o seu dia a dia. Utilidades para a sua casa e para o seu lar. Vale a pena conhecer também a linha profissional da Louças Tobias. Artigos para bares, restaurantes, lanchonetes e hotéis. Louças Tobias está em 2 endereços. Bairro do Golanque, né, Toledo? Você passa todo dia ali em frente, né? Se quiser comprar uma panela para levar para casa ali. Louças Tobias, ali na Augusto Stresser, 1777.
Se você quiser, tem a loja do centro, também ali na Travessa Tobias de Macedo, 145. Um abraço para minha amiga Fauzi e Fátima, proprietárias dessa loja que realmente está passando de geração em geração. Estou conversando com a doutora Suzana Metinoski e cada semana um assunto interessante, né, doutora? Muito legal. O que eu gostaria hoje, Mária, de deixar para os ouvintes alguma coisa na área nutricional para a osteoporose. Ok. Por exemplo, quais os alimentos que você deve ingerir diariamente, pelo menos um grupo deles? Brócolis, amêndoa, couve-flor e tofu. Esses são alimentos, espinafre também, são alimentos ricos em cálcio. E o leite deve ser usado desnatado, principalmente para as pessoas da terceira idade, para não aumentar o colesterol. Porque se você usar todos os dias manteiga, queijo e leite integral, você pode ter as taxas aumentadas. Ok. Doutora, muito obrigado. De nada. Até a próxima semana. Até a próxima. A você de casa, obrigado pela companhia e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.